Boa noite. Hoje, dia 7 de maio, nós temos 9.100 pessoas mortas no nosso país por conta dessa pandemia que se instalou no meu país e no mundo. Eu fico muito triste de falar sobre isso, porque eu tenho quase 50 anos e não imaginava que na minha vida eu passaria por um momento de tanta aflição, parecido com uma guerra. Aliás, é talvez por isso que as pessoas não entendam esse momento como uma guerra, uma luta contra o inimigo que praticamente é invencível, que é invisível também. Talvez por isso as pessoas continuem achando que a vida segue e que as atividades elas também podem seguir sem nenhum problema, é que esses números não param de aumentar. As pessoas, elas estão na verdade negando a ciência mais uma vez, achando que isso não existe, que isso é coisa da mídia e que, portanto, nós podemos retomar nossa vida. Não, nós não podemos retomar nossa vida enquanto não houver uma cura definitiva para essa doença, para o Covid-19. Não há uma vacina ainda. Mesmo que passe esse momento de pandemia e os casos comecem a cair, porque você começa a fazer um cordão de isolamento em outras pessoas, porque alguns foram contaminados e outros ficaram isolados, mas ele pode voltar novamente. E aí, de novo, nós vamos ter que fazer as contenções, nós vamos ter que fazer o isolamento, porque ainda não há essa vacina tão pretendida por todos nós. Mas o problema maior não é nem esse. Nós não temos liderança. A liderança está preocupada com o país no aspecto financeiro, pensando em reeleição, pensando lá na frente, pensando também no inimigo invisível. Porque quem não é a favor dele é comunista. Que, aliás, ninguém nem sabe definir o que é comunismo. Nem eu sei dizer o que é comunismo. Eu sei o que é cristianismo. E no cristianismo não tem espaço para discursos como o do presidente. Não tem. Eu conheço bem a Bíblia. Não tem espaço para isso. E falo também, se eu pudesse falar para ele na frente dele. Não dá para falar de dinheiro quando tem pessoas morrendo sem atendimento médico, porque não tem equipamento suficiente. E nós temos que dar graças a Deus, porque ainda nós temos o SUS, porque nos Estados Unidos as pessoas estão morrendo porque elas não têm dinheiro para pagar médico. Então nós temos sim que fazer uma avaliação do que nós estamos vivendo nesse país. Criaram um inimigo invisível aqui. Polarizaram tudo. Ou você é de esquerda ou você é de direita. E aí, se você é de direita, então você tem que estar a favor de um pensamento de um presidente que vai contra a vida. Vai contra a vida dos índios. Vamos explorar as terras indígenas, como se não tivesse muita terra já no Brasil, já toda desmatada, sem os ecossistemas que poderiam ser usados. Não, nós temos que utilizar aquela riqueza que está lá. Nós não conseguimos nem usar com eficiência as riquezas que estão disponíveis sem ter que desmatar mais alguma coisa, sem ter que entrar em áreas indígenas, sem ter que entrar em áreas de quilombola, como agora querem entregar as áreas da base de Alcântara para os americanos também. Para quê? O que isso vai nos ajudar? Não é questão de soberania. Nós estamos com um país do tamanho de um continente. Será que a gente não consegue gerar riqueza sem ter que criar mais clima de guerra? Sem ter que falar que o pequeno agricultor é um problema, que o MST é um problema, sem ter que falar que os indígenas são um problema, que os quilombolas são um problema. A gente só arranja inimigo dentro do nosso país e nós não temos um discurso de união com todos, de tentar usar o que é bom de cada um. Nós preferimos sempre ficar criando novos inimigos. E talvez por isso mesmo as pessoas estão morrendo. Porque aí a dor é da família. Não é uma dor que comove todo mundo. Aliás, foi por isso que o nazismo ele foi tão longe. E muita gente morreu. Porque as pessoas não estavam vendo o sofrimento de pequenos grupos que estavam sendo levados para as câmaras de gás. E se nós não fazemos esta avaliação, se nós não conseguimos perceber isso, nós também vamos incorrer no mesmo problema. Porque todos os lugares onde há a possibilidade de um governo falar por si só e achar que ninguém mais tem voz, é nisso que dá.
A doença está mostrando isso para a gente. E ainda dá tempo da gente corrigir. Mesmo o presidente, ele ainda pode ver que ele está cometendo um erro. Não pode ser, você não pode governar um país só para um pequeno grupo de pessoas. O país é muito maior, ele é muito diverso. Tem vários tipos de pensamento aqui, e ainda bem que tem. Porque é isso que faz com que o país não caia nos regimes ditatoriais. Porque existem pessoas que pensam diferente, que puxa para cá, que puxa para lá, e aí nós equilibramos os poderes. Que é por isso que os poderes têm que ser respeitados. Inclusive o STF. Nós estamos vivendo num país que precisa de um olhar atento do povo. O povo não pode deixar com que apenas a fala da economia seja mais importante do que a vida das pessoas. Porque para 9.000 pessoas, a economia não serviu de nada. A economia é essa que estão tentando salvar, porque o mundo inteiro vai passar por isso. Essa não serviu de nada para essas 9.000 pessoas e talvez para 9.000 famílias também. Que, aliás, não houve uma fala de condolência do chefe supremo da nação para essas pessoas. Só por isso já é motivo da gente desconfiar do que está acontecendo nesse país. Um país que sempre foi conhecido pela alegria, pelo verde, pelo amarelo, pela simpatia. Agora nós estamos brigando na rua por conta de... Ou se você pensar em falar em isolamento, você é preguiçoso, covarde, e que os corajosos são aqueles que enfrentam a doença. Que bobagem! Que bobagem! Esse era o momento de união. Esse era o momento da gente saber se o vizinho precisa de algo e tentar ajudá-lo. Para a gente passar juntos por esse problema. Sairmos mais fortes juntos desse problema. Mas nós estamos transformando o problema em politização. O governador João Dória não tem outra opção senão o que está fazendo. E eu nem sou do PSDB. Mas eu apoio as medidas de isolamento, sim. Ela talvez já tenha poupado a vida. Talvez daí, eu não sei fazer as contas, porque não fiz nenhum cálculo matemático, nenhum modelo matemático, mas talvez por baixo aí umas 15 a 20 mil pessoas que devem a vida às propostas que foram implantadas aqui. Por favor, vamos parar de discussões entre esquerda e direita. O momento é de união. Nós precisamos falar de preservação de vidas. O resto a gente conserta. Isso com certeza. Nós somos solidários a ponto de poder passar por isso sem ter de colocar a economia na frente do bem mais precioso que é a vida, gente. Boa noite para vocês.